Amém? Podem se assentar. E hoje, né, eu falei que eu vou estar usando bastante a Keila, né? A Keila, o pastor Cláudio, a Carol, que em dezembro estarão indo embora, né? Estarão lá servindo em outro continente, mas estarão levando o nosso coração junto, porque nós amamos muito a vida desta família. Então eu falei que eu vou usar a Keila até o último minuto. Então, Keila, por favor, minha linda. Queria que vocês aplaudissem, né? Louvassem a Deus pela vida da Keila. Graça e paz, irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Eu estou muito feliz, muito grata pela oportunidade de estar aqui neste púlpito novamente. Muito agradecida pela confiança dos nossos pastores em emprestar este microfone tão santo, cujo púlpito desta igreja é um púlpito muito respeitado. Então, para mim, é uma honra estar aqui novamente. E para falar de mulheres, os louvores que já foram entoados, Edilene, como o Espírito Santo trabalha nisto, né? Especialmente nesta casa, existe uma condução muito especial, um sentido de um único pensamento, uma mensagem central, desde a hora que começa o primeiro louvor. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração foi a caminho do interior, que eu estava no domingo, e eu nem sabia de como seriam os resultados dessas eleições, mas o Espírito Santo, ele é um só e ele ministra aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com você o que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, uma das cartas de prisão, capítulo 4, verso de número 6. Filipenses 4, verso de número 6. Ontem à tarde estivemos aqui no encontro de oração com as mulheres e também o Vavá, que representa os homens. Ele nunca falta, né? Então não é só mulheres, o Vavá nunca falta. E Deus falou poderosamente ontem à tarde a respeito de vestirmos as armaduras em Efésios capítulo 6. E eu creio que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. Todos acharam? Amém? Vamos ler então Efésios capítulo 4, verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? Palavra linda, né? Palavra maravilhosa. E quem está escrevendo aqui neste momento é Paulo. Curiosamente, Paulo estava preso. É um texto que muito me encanta, porque um homem preso vem falar para a gente acalmar o coração. É antagônico, é estranho, no mínimo é estranho. Essa carta de Paulo à igreja de Filipos é uma carta muito especial. Ele começa no versículo de número 1 falando assim: meus irmãos, portanto, meus irmãos, já que nos capítulos anteriores eu venho falando para vocês a respeito da vinda gloriosa de Jesus, a respeito da confiança de que a nossa vida não se encerra aqui, a respeito da volta dele e que nós teremos o nosso corpo transformado, viveremos eternamente na glória com ele. Portanto, ele começa assim, no versículo de número 1, trazendo essa palavra de conexão. Já que eu tenho falado para você que o reino de Jesus, o reino eterno é chegado, que é nisso que tem que estar a tua esperança. Ele fala assim: vocês, igreja de Filipos, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Irmãos, não tem alegria maior para um pastor de que ver um rebanho presente, ativo
na obra de Deus. O pastor, por mais que ele se esforce, por mais que ele faça muitas coisas, ver vocês participando da obra de Deus ativamente, de forma unida, é a maior coroa para um pastor. Paulo traz essa comparação porque ele se referia até à cultura grega, fazendo ali um paralelo aos esportes em que os vencedores eram coroados, né, com aquela coroa assim. Então ele diz que na verdade a coroa do pastor, a coroa dele era aquela igreja. Uma igreja muito amada, ele chama de igreja amada, meus queridos, amados do Senhor. Vocês são a razão da minha alegria, vocês são a minha coroa. E eu tenho muito prazer nisso. Está chegando a nossa Conferência das Mulheres, e vai fazer exatamente 1 ano em que eu estou aqui no Viver, né? Foi na data da conferência. E nós queríamos ver todas vocês, mulheres, engajadas neste projeto que é celestial. A coroa dos nossos pastores é verem essas mulheres tomando conta aqui dessa igreja, declarando o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Esta é a alegria dos nossos pastores e é também a alegria de Deus. E aí ele no versículo 2, ele fala assim, eu rogo, o líder rogando. Acho muito bonito isso, a humildade de Paulo. Ele não está impetrando uma ordem, ele está rogando. Eu rogo para 2 mulheres em especial, Evódia e Sintique. Eu rogo para que essas 2 mulheres sintam o mesmo no Senhor. 2 mulheres, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas mulheres que participavam ativamente do ministério de Paulo. Como já foi falado aqui, mulheres sustentavam o ministério de Jesus, assim também como mulheres sustentavam o ministério de Paulo. Não eram qualquer mulheres, eram mulheres engajadas, mulheres envolvidas. Porém, se ele estava rogando para que elas tivessem o mesmo sentimento, é que havia alguma coisa ali divergente. Eu posso imaginar assim, hoje é o culto que a Cinti que vai dirigir, aí a outra, Evódia, fala assim, então não vamos no culto dela. Vamos conjecturar, né? Vamos imaginar que seja isso. Aí quando é a Evódia que vai elaborar lá o culto, a reunião, a Cinti que fala, não, hoje nós não vamos. Havia alguma coisa destoando ali entre aquelas 2 mulheres. E Paulo humildemente fala assim, eu peço humildemente que vocês 2 sintam a mesma coisa, tenham o mesmo sentimento no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui na igreja, pela quantidade de pessoas que há aqui, a mesma quantidade de histórias, personalidades, experiências, formas de enxergar o mundo, fazer a leitura da vida. Todos nós carregamos marcas. Cada nós temos pontos de vista diferentes a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil. Todos nós temos a nossa opinião, na verdade todo mundo está querendo falar. Tem muita gente falando na nossa cabeça. E a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite é, apesar da diversidade, apesar das muitas vozes, eu desejo muito que todos tenham um mesmo sentimento no Senhor Jesus. Jesus é o elo de ligação. Aleluia. Jesus é a força que move a igreja. Não são o nosso muito falar, não são as nossas muitas verdades, não são as nossas muitas opiniões, não é a gente querendo debater, enfrentar, não é a gente querendo ir para a rede social, dizer que está falando a verdade, é a gente se concentrar aqui na casa do Senhor em um só sentimento. O sentimento que já foi louvado aqui nesta noite. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é por quê? É porque está trabalhando. Nós somos capazes de aceitar o silêncio de Deus, quando esta é a resposta que Ele tem para nós. Ah, Jesus, a Tua palavra é verdadeira.
Quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico encolhida e impressionada com a forma sensível com que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Ei, estamos aqui trabalhando por um propósito que é celestial. Portanto, igreja, uni-vos no Senhor. Tenham todos o mesmo sentimento. Você pode dizer amém por isso? Não podemos entrar na nossa conferência, mulheres, brigando entre nós. Não estou dizendo que isso acontece, mas talvez aconteça, divergindo nas opiniões. Porque a Nil teve uma ideia de decoração, eu não concordo. Porque a Nil não sei o que, eu não vou porque eu não concordo. É preciso unidade na igreja. É preciso um só sentimento. Paulo vem falar, pedir para elas, para que elas se envolvam, para que elas amem, para que elas vivam a harmonia do Espírito Santo. Porque para eu ter comunhão para cima, eu preciso primeiro ter comunhão com aqueles que estão à minha volta, trabalhando ao meu lado nesta obra de Deus. Senão não há coerência no que nós estamos fazendo aqui. A cabeça desta noiva continua sendo o Rei Jesus Cristo. E é Ele quem dá o comando para nós. E aí avançando no texto ele vem dizer, portanto, versículo 4, alegrem-se. Quanta gente está de cabeça baixa, pastor. Quanta gente que colocou, estou de luto. Quanta gente está desanimado, quanta gente está desesperançado. Colocou tanta confiança no ser humano. Mas não parou para ouvir o que é que Deus quer para o Brasil neste momento. Foi falado aqui, foi cantado aqui, que o silêncio de Deus é também uma forma de aprender a crescer na sua presença. E como encontrar alegria nisso? O versículo 4 está falando, alegrem-se. Alegrem-se em momentos de contradição. Alegrem-se. Não foi cantado assim? Na luta, na alegria, na dificuldade, na tempestade, na bonança, alegrem-se. Mas é por isso que o crente é doido mesmo. É por isso que a gente não consegue explicar essa fé. Porque se a gente olhar a vida somente para os dias que estão acontecendo, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, realmente virá tristeza, choro e lamento. Mas quando o crente olha para a viva esperança de que um dia subiremos no alto, na glória, seremos chamados, num abrir e fechar de olhos, Ele nos arrebatará e viveremos eternamente com Ele. Essa esperança é viva, essa esperança deve te encher de alegria. Com muita convicção, queridos. Com muita convicção, aleluia, de que você um dia entregou a sua vida a Jesus. E a partir do dia que você declarou, Jesus é o Salvador da minha vida, o Espírito Santo passou a fazer morada em você. E a partir de então, você vive uma tremenda luta entre ser dirigido pela carne ou ser conduzido pelo Espírito. Que raiva, que vontade de fazer tal coisa. Mas o Espírito está entre você, controlando o teu ser, dominando as tuas emoções. Controlando, e você vai se entregando, deixando que o Espírito controle você de maneira que você consegue ver alegria quando ninguém mais vê alegria. Você consegue sorrir, chegar nessa igreja e dizer para o irmão, a paz do Senhor. O mundo está de ponta cabeça e você está dizendo, a paz do Senhor Jesus esteja com você. O mundo está todo o contrário e você está dizendo, Jesus reina, Ele é a alegria da minha salvação. Eu posso chegar nesta igreja, levantar as minhas mãos e adorar, esquecer de tudo que ocorre lá fora e cantar o Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele o louvor, porque a minha esperança é viva. Glória a Deus. É fé. Não é por vistas que o crente caminha. É por fé. Eu tenho muita alegria em chegar a viver em Cristo. E sempre sou recebida com muito sorriso.
Mas eu sei que os meus irmãos, nem sempre eles estão num dia bom. Talvez faltou o que ele precisava para aquele dia. Mas eles estão sempre sorrindo. São fingidos? Não. É que a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é um fruto do Espírito. Aquele que anda conduzido pelo Espírito Santo recebe alegria, recebe paz, recebe gozo. O verdadeiro crente, quando eu era criança, eu pensava que os irmãos mais santos eram a irmã do coque, a irmã do saião e de cara feia. Não podia sorrir, Nil. Sorrir, está desviado. O sangue de Jesus tem poder. Não era assim? A santidade era na cara feia, era na seriedade. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu encontro alegria no Espírito, gozo no Espírito Santo. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Ontem eu fiz uma brincadeira, a gente abriu o texto lá de Efésios, eu falei, cada um aqui vai ler um versículo. Teve gente que teve palpitações, ficou procurando a Bíblia. O crente tem que amar a Bíblia, o crente tem que querer a Bíblia. É nisso que vai sustentar a tua fé. Não são frases de efeitos, não são frases de retórica, não são esses discursos que estão nas redes sociais. O que sustenta a tua posição em Cristo é a palavra de Deus. Ele começa dizendo, portanto, estais firmes no Senhor. Firmeza é estar sustentado em um posicionamento. Não queremos irmãos em cima do muro. O pastor Marcelo foi muito feliz naquela mensagem pré-eleição. E isso trouxe segurança para a igreja. Que bom, que coisa linda. A gente ter estar numa igreja, estar numa casa, em que as palavras não precisam ser meias palavras, os discursos não precisam ser maquiados. Nós estamos participando de uma igreja em que a Bíblia é a maior autoridade, em que nesta Bíblia não há erros, ela é a palavra de Deus, e que não pode ser relativizada. A igreja de Filipos, Paulo teve, apesar de falar que eles eram muito amados, Paulo teve que ser muito firme. Havia um legalismo ali muito forte, contaminando as pessoas, os epicureus e muitas outras filosofias influenciando ali. Hoje não é diferente. As concepções pós-modernas de relativismo, não é tão pecado assim. Vocês já ouviram isso? Não é tão pecado assim, aquele pecado não é tanto assim. Os pecados viraram pecadinhos e talvez deixaram até de ser pecados. O pragmatismo, eu vou para a igreja para receber coisas de Deus. Muitas igrejas trazem esse discurso. Venha receber vitória, venha ter sua história mudada, venha aqui receber coisas. Quando eu olho para a Bíblia, eu enxergo quão miserável e pecador que eu sou. Se não fosse, Senhor, pelas tuas misericórdias, eu não estaria nem aqui. Salva e tenha misericórdia de mim. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos nos achegar a Cristo. Reconhecemos que nada temos e nada somos. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos amou, nos comprou, nos chamou. Este evangelho não pode ser mudado. Tantas ideologias, tantos ataques externos a igreja de Filipos sofria. Tantos ataques. Nós sofremos também e continuaremos sofrendo. E qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a real postura do crente? Ataques externos virão. Ataques internos era a divergência entre aquelas duas moças, mulheres. E pode vir a acontecer que dentro da igreja a gente também entra em dissensão. Mas entenda que as nossas dissensões não glorificam o nome do Senhor. E impede o agir do Espírito Santo na oração, na adoração, no culto. Nós precisamos então, versículo de número 6, que foi o texto que eu li aqui no começo. Tirar essa inquietação
que está nos afligindo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma, é zero. Somos humanos, claro. Temos medo. Não temos respostas para o dia de amanhã. Mas a Bíblia está falando para a gente hoje. Acalma o teu coração. Silencia tantas vozes que você permite falar no teu ouvido. Eu quero desafiar você ao chegar na tua casa a não abrir rede social nenhuma hoje à noite. A abrir a tua Bíblia neste versículo e repetir quantas vezes for necessário. Não esteja inquieto. Eu desafio você a comentar este versículo aqui com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Como é possível a calmaria em meio ao caos? A Bíblia tem resposta para isso. O versículo vai dizer: antes as vossas petições, antes as vossas orações, sejam em tudo, aleluia, tudo, conhecidas diante de Deus. Quando o texto vai falar de tudo, ele está falando que Deus é o teu amigo. Tem um louvor que fala assim: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de você falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença. Quantos conhecem? Quantos conhecem esse louvor? É um louvor muito lindo. Tem um amigo, pode tocar, Babá. Tem um amigo Jesus que está esperando você dobrar os teus joelhos e dizer o que dói em você, o que incomoda em você, o que te traz inquietação, o que te dá ansiedade. Tem um amigo Jesus querendo, com saudade, de ouvir a tua voz, de ouvir o teu louvor. Quando você abria a tua voz e cantarolava louvores, há quanto tempo você não faz isso? Por que deixou silenciar o teu louvor? O que foi que você tanto consumiu de informação que te calou a tua adoração? Eu quero convidar você a sentir essa presença de Deus. Essa presença de Deus, ela é acessada na oração. A presença de Deus é acessada na adoração. Quando nós nos dirigimos a Ele, apresentando nossas súplicas, como o texto diz, todas as nossas súplicas, tudo, mas é tudo mesmo, sejam conhecidas diante de Deus, sejam apresentadas diante de Deus, oração e súplicas. Porque quando eu me habituo a orar, o crente, quando ele está começando na fé, ele ora assim: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu determino, eu mando, eu comando. Ele está começando na fé, amém, tudo bem? Ele está tentando. Mas à medida que nós vamos avançando na experiência com Deus, à medida que nós vamos aprofundando a nossa intimidade com Deus, aleluia. O Espírito Santo faz um negócio tão doido na gente, Luciana, que aquilo que estava sendo impulso egoísta da minha parte, em querer, Ele vai determinando a vontade dEle. Ele vai direcionando a nossa oração para que saia nós como centro e Ele seja o centro das nossas orações. À medida que vamos nos aprofundando na comunhão e na oração, nós vamos deixar de falar, Senhor, eu quero, eu determino, para dizer, Senhor, ensina-me a viver a Tua vontade.
Ensina-me a aprender o teu querer. Ensina-me a compreender a forma que o Senhor quer que eu, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse movimento, nessa situação, nesse contexto. Ensina-me a orar a tua vontade. Jesus, quando estava lá no jardim, ele dizia: Senhor, eu não queria viver isso, passa de mim esse cálice. Mas logo Jesus, imediatamente, ele emenda a oração e fala assim: mas seja feita a tua vontade. Os irmãos estão entendendo isso? O quanto é poderoso orar a vontade de Deus. Para a gente orar a vontade de Deus, demanda tempo, demanda comunhão, demanda conhecimento da sua presença e da sua vontade. Que no meio da tua adoração haja ações de graça, haja ofertas de adoração, haja um louvor de gratidão. Senhor, eu te louvo, apesar das circunstâncias do que nós estamos vivendo, apesar de que as coisas estão caminhando diferente daquilo que eu queria, do que eu sonhava, eu te louvo porque a minha esperança está em Ti. O Senhor é aquele que está eternamente entronizado. Diz a palavra de Deus que jamais o cetro se afastará de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Portanto, a minha viva esperança não é nos homens, mas é naquele que reina eternamente, cujo reino jamais passará. De repente eu paro de olhar e ter medo das circunstâncias daqui e começo a olhar para algo que transcende, para algo que vai além do que eu vejo, porque a minha oração começa a estar ajustada à vontade de Deus. É um processo. Viver isso que Paulo está falando é um processo. E eu penso em Paulo preso, talvez uma corrente ali, junto a um soldado romano. Como é que um homem preso fala para a gente: ei, gente, se alegra. Nós estamos aqui livres. Ainda temos liberdade deste culto. E tem um homem preso, há muitos anos escreveu para vocês: alegrem-se no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa alegria notória, porque uma vez que o Espírito age na tua vida, o fruto que você precisa revelar é alegria. Alegria pela tua salvação, alegria pelo cuidado dele com você, alegria pela nossa conferência que vai chegar, alegria porque você faz parte de uma casa, de uma igreja, em que a palavra é ensinada da maneira correta, você não é enganado. Alegrem-se no Senhor. Vocês estão comigo nessa noite? Quantos motivos para ficar feliz você tem? Volta à tua memória tudo que Jesus já fez por você. Quantas vezes Ele te livrou do laço da morte. Quantas vezes Ele tirou pessoas más do seu caminho. Quantas curas Ele liberou sobre a tua vida, sobre a tua família. Os teus estão presentes aqui na tua casa. Temos muitos motivos para nos alegrarmos. Então eu quero convidar você, o grupo de louvor. Vamos cantar de novo com muito louvor? Pode ser? Este louvor, ele fala da alegria, da convicção de servirmos a um Deus vivo, a um Deus que muitas das vezes a resposta que nós teremos para as nossas súplicas será o silêncio. Muitas das vezes a resposta que Ele nos dará será: espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. E o verso 7 termina dizendo assim: e a paz, aleluia. Em tempos de guerra, Jesus quer liberar sobre você paz. Você recebe essa paz? Aceite a paz do Senhor. Silencia essa barulheira que está na internet, no seu ouvido, na tua rede social. Silencia isso. Receba a paz de Jesus nessa noite. A paz que excede todo o entendimento.
A paz que não é possível entender, compreender. Receba a paz do Senhor Jesus. Em meio às guerras, em meio às dificuldades, aos tumultos, à violência, a palavra de violência, a palavra de apontamento de erros dos outros, de condenação, o Deus de paz, aleluia, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Receba a paz de Jesus. Fica de pé no teu lugar, vamos cantar. Diga: Senhor, enche-me da tua paz. Ajude-me a confiar em ti. O Senhor está pelejando a guerra do Brasil. O Senhor não deixou de ser Deus. O Senhor continua sendo Deus. Tudo está no controle dele. Receba a paz. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Olha isso. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Isso é promessa. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eita glória, aguardar em silêncio. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Qual é a receita do crente? Então louve. Olha a receita do crente. Simplesmente louve. A chave da tua vitória está no teu louvor. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, precisando, louve. Adore. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Rompa as cadeias espirituais nessa noite. Deus vai na frente, abrindo. Ele é poderoso, quebrando as correntes. Ele quebra as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. Aleluia, aquieta o nosso coração, Senhor. Deus está falando. Aquieta o nosso coração, Jesus. Acalma o nosso coração nessa noite. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Ensina-me, Jesus, a confiar em Ti. Deus irá fazer. Ensina-nos a confiar no Teu agir. Ensina-nos, ó Pai, a esperança viva. Quando Ele estende suas mãos, nós cremos, Jesus, nós cremos. É a hora de vencer. Aviva a Tua obra, Deus. Então
Senhor Jesus, aleluia. A tua palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia. Ah, Jesus, temos cantado que tu és o rei general dos generais. Ah, Senhor, nenhuma guerra será perdida, porque é o Senhor que está na frente. Nada, Senhor, ficará para trás, nada ficará oculto, não seremos confundidos. A tua igreja não será confundida. Nós estamos fazendo menção do teu nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Neste momento temos teu silêncio como resposta, talvez. Ensina-nos a confiar no teu silêncio. Ensina-nos a entender os teus caminhos. Existe uma paz que está sendo liberada aqui nesta noite. Mulher, por que choras? Clama a mim e responder-te-ei. Quero te encontrar no silêncio do teu quarto. Quero ouvir a tua oração e as tuas súplicas e dizer: eu tenho paz para liberar sobre a tua vida. Porque a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. Quando te afrontarem, você terá palavras de paz, porque você é filho daquele que é luz. Quando te apontarem os pecados alheios, você vai dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando apontarem a condenação, você vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por isso ainda estamos de pé. Não porque temos a verdade, somos donos da verdade, mas porque estamos resguardados debaixo da palavra. A palavra que é viva. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Haverá paz em meio ao teu louvor. Haverá paz na tua adoração. Levanta um altar na tua casa de louvor. Desliga a televisão um pouco e levanta um lugar de adoração. Você vai ver a mudança chegar dentro do teu lar. Amém? Receba a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a paz maravilhosa e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós vamos orar para encerrar e queremos ver você aqui na nossa conferência. 18, 19 e 20, né, Nil? Tá chegando. Tá chegando. Kelinha, Deus te abençoe, minha linda. Deus abençoe você. Vamos encerrar, Pai. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama agora, Senhor. Pai, o Senhor nos dá um alerta, que mesmo diante das tempestades, mesmo diante das adversidades, nós temos que nos alegrar em Ti, Pai, porque Tu és o motivo, Senhor, da nossa alegria. Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida aqui, Pai, que nós possamos ir em paz, em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus, Senhor. Sê conosco, dá-nos, ó Pai querido, uma noite abençoada para a glória do Teu nome. Amém, amém. Deus abençoe vocês, até sexta-feira.